Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E por aqui nós falamos sobre estudos bíblicos, identidade em Deus, propósito, espiritualidade e muitos outros temas que são importantes na nossa caminhada cristã. E nessa semana nós estamos com uma série de mensagens falando sobre as mulheres da Bíblia e aprendendo um pouquinho mais sobre como cada uma delas pode nos ajudar a sermos mulheres e pessoas cada vez melhores. Então, se você chegou agora, eu quero te convidar a ficar por aqui. Clica aqui embaixo no botão de gostei, deixa o seu like, se inscreve, ativa as notificações e toda semana nós temos vídeos devocionais, vídeos com temas específicos que vão edificar a sua vida. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Raabe. Você conhece a história dela? Já ouviu falar? Sabe onde encontrar na Bíblia? Se ainda não, fica tranquilo que eu vou te ensinar um pouquinho sobre ela e claro que o Espírito Santo ministrou ao meu coração durante o meu tempo devocional, quando eu dei de cara com a história dessa mulher. Nós vamos ler sobre a história de Raabe lá no livro de Josué, no capítulo 2. E a Bíblia conta que naquele período, Moisés, que tinha atravessado o povo do Egito, né, recebeu essa missão, esse chamado de Deus. Moisés já havia falecido e Josué foi escolhido por Deus para tomar o lugar que era de Moisés na direção do povo. No caso de Josué, a missão principal dele era tomar posse da terra. Eles já estavam ali na região da Terra Prometida, mas algumas batalhas eram necessárias para eles poderem tomar, né, entrar no território e tomar conta ali, tomar posse da terra que Deus havia entregado a eles. Então, esse é o contexto da história do livro de Josué, e é nesse meio que a gente vai se deparar com a Raabe. Acontece que ali no capítulo 2, mais ou menos, eles estavam fazendo as suas primeiras entradas, primeiras guerras que eles fariam para tomar posse do novo território. E Josué escala dois homens do seu exército para serem os espias da cidade. E a história conta que eles foram e acabaram se direcionando até a casa de uma mulher que chamava Raabe. Ela era uma prostituta, a Bíblia deixa isso bem claro. Mas a Bíblia também conta que não só Raabe, mas todas as pessoas ali da região estavam sabendo que Josué e os seus homens estavam chegando e pretendiam tomar posse das cidades, e por isso todos eles carregavam um temor, um medo desses homens, porque eles já tinham ouvido a história desde a época de Moisés e sabiam que o Senhor estava com essas pessoas, que o Senhor guerreava com eles, direcionava eles em cada atitude e sabiam de todos os feitos e os milagres que os antepassados dessas pessoas, dos hebreus, tinham vivido ali no deserto. Então, quando eles souberam que Josué e essas tropas estavam cercando a cidade, eles temeram. E Raabe foi uma dessas pessoas que temeu. Mas, diferente de algumas outras, ela foi uma pessoa ali, vamos dizer assim, escolhida naquele contexto para fazer parte da história, para ter o caminho dela cruzar com os homens de Josué e ser uma favorecedora dos planos de Deus através da vida e da missão que foi entregado para aqueles hebreus, para as pessoas daquela época. Ela os abrigou na sua casa, os escondeu dos guardas e do rei da cidade de Jericó, que estavam buscando por eles, e em troca, ela alinhou com eles que quando eles voltassem para a cidade, para tomar posse da cidade, que não fizessem nenhum mal a ela e às pessoas da sua casa. E aquele plano, né, aquele acordo pareceu bom aos ouvidos daqueles dois espias e eles concordaram. E poucos dias depois, Josué e todos os homens realmente voltam, atacam a cidade e só é poupada Raabe e a casa dela, os pais, os irmãos e todos aqueles que estavam dentro da casa dela. E o que que a gente pode aprender com essa história? Que ela parece tão pequenininha e ela é muito curta, mas ela tem lições poderosas. Primeiro de tudo, Deus é especialista em mudar o destino das pessoas. Lembra que eu falei para vocês que Raabe, ela era uma prostituta, ela era uma mulher até então sem grandes perspectivas de futuro, era uma mulher que não tinha uma família, ela morava com seus pais, com seus irmãos, ela não tinha a família dela, a vida dela. Mas quando o caminho dela e as escolhas que ela fez cruzam com o caminho dos hebreus, dos homens escolhidos por Deus, a história dela também muda.
E nós vamos ler até em outros livros, pela árvore genealógica ali, que nós podemos ver em alguns livros da Bíblia, que Raabe entra na linha de descendência do rei Davi. Raabe e o seu futuro marido, aquele que veio a casar com ela depois, eles são os pais de Boaz. E Boaz, nós vimos até em outro vídeo aqui das mulheres, sobre as mulheres da Bíblia, nós vimos no vídeo sobre Ruth, que Boaz casou com Ruth, e Boaz e Ruth eram avós do rei Davi. E nós sabemos que Jesus também vem dessa linhagem de Davi. Então, uma mulher que era totalmente improvável, não tinha grande perspectiva para a vida dela, por conta de uma decisão em apoio e em temor a um Deus que nem era o Deus dela, mas ela reconhecia a autoridade daquele Deus. Ela decidiu servir, ser um canal de apoio e fazer parte, ter comunhão com aquele povo. E por isso a vida dela foi mudada, a vida das pessoas da casa dela foi poupada e a vida da descendência dela mudou. Então, a primeira lição é que Deus é especialista em mudar histórias de pessoas. A segunda lição que a gente pode listar também é que Deus é especialista em unir pessoas, mais ainda em unir propósitos. Não só pessoas, mas pessoas que têm propósitos em comum, pessoas que serão ferramentas na vida uma das outras para fazer com que os propósitos, os planos de Deus venham a acontecer. E a partir de então, os planos dele começam a acontecer na vida individual dessas pessoas e também nos planos que ele tem através da vida dessas pessoas. Ou seja, de repente você foi chamado para ser um líder, para ser um libertador de um povo, como foi Moisés, para ser um ministro da palavra, para ser uma empreendedora, um empreendedor, alguém que vai manter o reino, eu não sei. Mas certamente Deus irá unir o seu caminho com o caminho de outras pessoas. Pessoas essas que vão te favorecer, enquanto você também vai favorecer a elas e ao propósito que Deus tem na vida delas. Assim como Deus fez aqui com Raabe, Josué e todos os homens do seu exército. E a terceira lição que ela deixa pra gente é que a nossa fé precisa de ação. Lembra que eu falei para vocês que não só Raabe, mas também outras pessoas da região, sabendo das histórias, de tudo que Deus vinha fazendo através daquele povo, do povo hebreu, temeram de alguma maneira. Mas Raabe não ficou só no temor, não ficou só na teoria, ela foi para a prática, ela quis fazer parte daquilo. Então a nossa fé, ela precisa de uma ação, de uma decisão, de um posicionamento, de coragem, de novas alianças. E isso só é possível quando a gente se move, quando a gente tem uma fé ativa, uma fé que faz a gente se movimentar. Porque nós sabemos também que Deus chama aqueles, né, que estão em movimento, que estão fazendo algo, que perceberam a presença dele e que por isso acabam vivendo as promessas que eles receberam. Então, essas são as principais lições que a gente tira na história e na vida de Raabe. Vai lá, toma nota, mas não deixa de ler você também o livro de Josué. Lê o livro inteiro, mas se você quiser entender um pouquinho mais da história de Raabe, você pode ler ali o capítulo 2, capítulo 6, que é onde tem o início, o meio e o fim de onde ela aparece. E aí você também pode tirar as suas conclusões, os ensinamentos que o Espírito Santo vai ministrando para você, de acordo com algo que é particular seu, algo que você precisa ser ministrado e aprender, e só ele vai poder te ensinar. Mas nesse vídeo aqui, eu quis trazer para vocês o que ele ministrou para mim, no meu momento devocional, e que eu espero que também venha contribuir com o aprendizado de vocês. Então, se você gostou desse vídeo, já copia o link, compartilha com alguma amiga, aproveita e clica aqui na descrição desse vídeo, porque aqui embaixo tem o link da playlist completa com todos os outros vídeos sobre as mulheres da Bíblia que a gente vem conversando aqui. E eu tenho certeza que você vai crescer muito em fé, em coragem e posicionamento, assim como a Raabe que a gente aprendeu no vídeo de hoje, tá bom? E eu te vejo no nosso próximo vídeo.